Só um minuto. Isso. Bom, pessoal, então, boa tarde, né? Quase boa noite. Vamos lá, mais uma aulinha de química pra gente numa segunda-feira, né? Estamos quase acabando o dia aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai ver a aula 15, tá? Que o tema é radioatividade e reações inorgânicas, tá? Um assunto bem importante também, principalmente radioatividade, sempre aparece alguma coisinha aí nos vestibulares, né? O ano passado, se não me engano, a Unicamp tratou desse assunto num dos exercícios dela, tá? Não é difícil, mas assim, é bem importante porque é um assunto que dá para fazer bastante interdisciplinaridade, né? Então a gente dá para unir a química, a biologia, a geografia, a história. Então é um assunto bem legal da gente discutir aí. E reações inorgânicas também, né? Que não é tão complicado, mas sempre acaba aparecendo alguma coisinha também, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui é de radioatividade, tá? Mas o que seria radioatividade? Pessoal, a radioatividade, ela é um fenômeno, tá? Nuclear, tá? Então, aí eu já paro e já falo para vocês grifarem aí, fazerem uma observação, tá? Que quando eu falar de radioatividade, eu tô falando de núcleos, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a emissão de energia por átomos provocada em decorrência, né, de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Então, como assim? Vamos resumir. Então, eu sei que os meus átomos, eles têm núcleo. Quando o núcleo for instável, ele vai desintegrar. Tá? Então, ele vai liberar, vai emitir energia, que seria exatamente a radioatividade. Ok? Então, se a gente comparar uma reação nuclear com uma reação química, existe aí algumas diferenças. A primeira delas é que a reação nuclear, né, que é o que a gente estuda na radioatividade, o que acontece? É o núcleo que sofre alterações, enquanto que nas reações químicas, os processos ocorrem, né, baseado na eletrosfera do átomo, certo? Então, guardem isso. Quando eu falar de radioatividade, eu vou estar falando de núcleos instáveis. Bom, então, se o meu núcleo ele é instável, quer dizer que o meu átomo pode se transformar em outro átomo, e quando isso acontece, eu falo que ele é radioativo, ok? Então, se vocês pegarem na tabela periódica de vocês, vocês vão ver essas tabelas que às vezes tem, ela é um pouco mais complexa, né? Mais completa, desculpa, ela vai mostrar aí os principais elementos radioativos, tá? Então, geralmente são elementos acima do urânio, que eles têm um determinado número atômico mais elevado, né? Eles são considerados radioativos. Bom, quando eu falo em radioatividade, pessoal, fica impossível eu falar desse assunto para vocês sem citar o casal Curie, tá? Então, algumas coisas aqui eu tô trazendo, pessoal, e vocês não vão encontrar no livrinho aí de vocês, tá? Mas eu acho interessante a gente discutir, porque sempre aparece alguma coisa, tá? Então, eu acho legal a gente perder um pouquinho desse tempo aqui discutindo esse assunto aqui. Então, pessoal, o casal, né, o Pierre e a Marie Curie, é um casal que se dedicou ao assunto, né, da radioatividade. Então, eles estudaram lá as emissões radioativas e eles constataram que essa era uma propriedade de determinados elementos químicos, né? Então, até eles testavam no próprio corpo, né? Então, eles morreram, né? A Marie Curie morreu até de câncer, né? Devido exatamente a esse fato, né? Deles testarem, né, as próprias experiências no próprio corpo, porque até então não se sabia, né, do efeito da radioatividade, certo? Então, durante essas pesquisas, eles descobriram os elementos radioativos, como o rádio e o polônio, ok? Então, é bem interessante aí quem se interessar aí por essas histórias aí ligadas à química, principalmente as ideias, né, a história de Marie Curie é muito interessante, né? Que ela foi aí a única mulher a ganhar, por exemplo, o Prêmio Nobel de Química e Física, né? Então, bem interessante aí. Bom, a radioatividade, pessoal, ela é muito utilizada na medicina,
tá? Então, como eu falei, isso não está no livrinho de vocês, mas eu achei interessante trazer aqui para a gente discutir. Então, por exemplo, esses exames de raio-x, né, que a gente faz lá, o que acontece? A radiação, ela atravessa o tecido, né, com o objetivo de mostrar internamente o corpo humano. Então, raio-x a gente usa a radioatividade. Um outro processo na medicina que a gente usa muito é a questão da radioterapia, né? Então, pacientes que enfrentam aí o câncer, eles fazem o tratamento utilizando a radioterapia, né? Que é, na verdade, a emissão de radiação. Então, o que acontece? Como as células cancerígenas, né, elas são mais sensíveis à radiação, eu consigo destruí-las com dosagens controladas, né, desses radioisótopos, sem afetar as células normais, né? Então, é um exemplo aí de tratamento para o câncer, ok? Um outro uso da radioatividade, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Vocês já ouviram falar bastante, é a datação por carbono 14, né? Então, a gente sabe que na natureza existem 3 isótopos do carbono, tá? Só lembrando que isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Só que, então, se eles têm o mesmo número atômico, quer dizer que eles pertencem ao mesmo elemento químico, ok? Então, eu tenho lá 3 tipos de carbono que eles vão diferenciar, então, no número de massa e eles vão ter o mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Entre os isótopos do carbono, o mais abundante é o carbono 14, tá? E ele é radioativo. Então, por essa característica dele, ele é utilizado para determinar a idade de objetos antigos. Então, o que acontece? Vou explicar mais ou menos meio por cima para vocês, tá? O teor de carbono 14 é de 10 ppm, certo? E na atmosfera, ele é incorporado na forma de CO2. Então, como que funciona assim? Como que funciona, né? Como ele é incorporado na forma de CO2, os seres, né, que fazem fotossíntese, eles vão absorver esse radioisótopo e assim ele vai ser transferido para os demais seres vivos pelas cadeias alimentares, né? Que é o que a gente aprende lá na biologia. Então lá o bichinho vai lá, come a plantinha, depois o segundo bichinho vai lá, come o bichinho primeiro e assim por diante. A gente tem uma cadeia alimentar. Então, conforme eu vou andando na minha cadeia alimentar, esse carbono ele vai sendo transferido para os demais seres vivos dessa cadeia. Então, o que acontece? Com a mesma velocidade que o carbono 14 se forma, ele se desintegra por meio de decaimento beta, tá? Que a gente vai entender um pouquinho daqui para frente. Então, quer dizer que ele emite partículas beta, então ele vai sofrendo decaimento, tá? Essa aqui é um exemplo da equaçãozinha que acontece, tá? Que eu vou explicar melhor. Então, o carbono aqui, ele emite uma partícula beta e com isso ele se transforma aí, por exemplo, no núcleo de nitrogênio. Então, o que acontece, Ao observar múmias, né, e fósseis, é possível perceber que o teor de carbono vai ser inferior a 10 ppb, desculpa. E como a gente sabe o tempo de meia-vida do carbono, que é de 5.730 anos, juntando esses dois dados, eu consigo determinar a idade do que eu encontrei lá. Então, por exemplo, encontrei lá uma múmia, encontrei um fóssil, eu consigo determinar a idade desse fóssil, certo? Baseado no tempo de meia-vida do carbono e do teor que eu tenho dele, que no caso é de 10 ppb, certo? Então, esse negócio de meia-vida, a gente vai ver daqui nos próximos slides. Então, mais ou menos, expliquei mais ou menos por cima, tá? Mas é um exemplo da radioatividade que pode estar presente aí no nosso dia a dia. Bom, outro exemplo, né, da questão do uso da radioatividade são as usinas nucleares, né? Então, o que acontece? As reações nucleares, né, nessas usinas, elas são manipuladas de forma controlada para a produção de energia na forma de calor. O calor produzido nessas usinas ele é utilizado no aquecimento de água, tá? E o vapor gerado movimenta as turbinas que geram eletricidade.
Então, hoje em dia, pessoal, a energia fornecida por uma usina nuclear corresponde a mais ou menos 17% da geração de energia elétrica no mundo, né? Porque a gente sabe que constantemente a gente está buscando, né, diversificação na matriz energética. Então, a usina nuclear, ela é uma opção aí para geração de energia elétrica. Só que, lógico, né, demanda muitos cuidados. Então, é muito perigoso. Então, por exemplo, se vocês lembrarem lá do acidente de Chernobyl, né, foi um erro humano numa usina nuclear, ok? Então, apesar aí de ser uma boa opção para geração de energia, é muito complicado, ok? Então, por isso que tem que ser assim, de forma extremamente controlada, né, e de forma extremamente responsável, porque senão gera uns acidentes aí, como no caso do acidente de Chernobyl. Pessoal, quando a gente fala em radioatividade, a gente também está falando de um grande problema em relação a isso, que seria o lixo radioativo, tá? Então, é o que a gente chama da poluição radioativa, que é um dos problemas, então, do uso da radioatividade, certo? Que também geram aí vários problemas, que no caso aqui no Brasil, a gente teve lá o problema com césio, ok? Então, olha só, esses resíduos, né, desses materiais compostos por elementos radioativos, eles representam aí um grande risco à população, né? Uma vez que pode provocar doenças, principalmente o câncer. Então, diversas áreas, né, por exemplo, a medicina, a engenharia, fazem o uso desses materiais que contêm a radioatividade. Então, por isso que é muito importante a gente ter os devidos cuidados com esses resíduos, né? Para que esse lixo radioativo não contamine o ambiente e também não resulte em acidentes nucleares, como que eu citei lá do Chernobyl e do acidente de césio que ocorreu aqui no Brasil, certo? Então, tudo tem que ser feito tudo bem perfeito, né? Descartar esses lixos aí super adequadamente para não trazer problemas sérios aí. Então, mais uma vez aqui, eu trago, né, o caso do acidente de Chernobyl, que ocorreu em 1986 na Ucrânia, e no Brasil, o acidente do Césio 137, que aconteceu em 1987 em Goiânia, tá? Que ele foi provocado por um aparelho de radioterapia que foi abandonado. Então, simplesmente lá, um equipamento que era utilizado na radioterapia foi abandonado lá num lixão. Os caras, sem saber o que era, começaram a cutucar e estava aí a cagada feita aí, certo? Então, por isso que esse lixo radioativo tem que tomar muito cuidado. Pessoal, fica como dica aqui para vocês, tá? Deem uma lida nessa questão da radioatividade em acidentes nucleares, tá? Principalmente Chernobyl, principalmente Césio 137, né, que ocorreu aqui no nosso país. Porque são questões, né, são assuntos que podem levantar questões bastante interdisciplinares, né? Então pode unir aí a química, a física, a geografia. Então, fica como dica vocês pesquisarem aí, dar uma boa olhada nesses acidentes aí radioativos, ok? Bom, então, pessoal, quando a gente fala de radioatividade, a gente está falando, então, em emissão de partículas, certo? Então, quais são as principais partículas? A gente vê 3. As emissões alfa, beta e gama. Então, olha só, vamos ver primeiro as partículas alfa. As partículas alfa, pessoal, elas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se a gente for lá olhar na tabela periódica, a gente vai ver que ela vai se assemelhar a um núcleo de hélio. Então, se a gente pegar o meu elemento hélio, né, ele vai ter 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Então, olha só como que eu represento a minha partícula alfa. Alfa, 4 e 2, ok? Então, quer dizer, esse 4 significa que eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, exatamente o que eu tenho no meu núcleo. E esse 2 representa, então, o meu número atômico, o número de prótons, certo?
Essa partícula, pessoal, é uma partícula positiva, tá? Então, puxe uma flechinha também e escrevam isso. Então, olha só, qual que é a lei que rege a emissão da partícula alfa, que é o que a gente usa muito nos exercícios. Quando um núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades. E seu número de massa diminui 4 unidades. Ah, então, professor, eu tenho que guardar como que escreve uma partícula alfa? Tem, importante, tá? Então, eu tenho que saber que ela é uma partícula positiva, que tem número de massa 4 e número atômico 2. Por quê? Isso vai ser essencial para eu montar a minha equaçãozinha. Então, olha só, vamos partir de um átomo que eu vou chamar aqui de átomo pai, tá? Que no caso aqui eu escolhi o urânio. Então, o urânio, ele tem aí um número de massa igual a 235 e um número atômico igual a 92. O urânio, a gente sabe que é um elemento radioativo, né? Ele tem um núcleo instável. Então, o que vai acontecer? Ele vai liberar, por exemplo, uma partícula alfa. Quando ele libera essa partícula alfa, como a gente discutiu nos primeiros slides, ele se transforma num outro elemento, num outro núcleo. Então, olha só o que vai acontecer. De 235, eu vou ter uma diminuição de 4 unidades no número de massa. Então, eu vou ter um número de massa igual a 231. Em relação ao número de prótons, né, o número atômico é 92, né? Quando ele emitiu a partícula alfa, diminuiu de 2 unidades, então caiu para 90. Se a gente for procurar na tabela periódica, pessoal, a gente vai ver que, na verdade, o tório, né, representado pelo TH, que corresponde a número atômico 90 e número de massa 231. Isso aqui eu chamo de átomo filho, porque, na verdade, ele é originado do meu átomo pai. Ok? Então, ele foi formado a partir da emissão de uma partícula alfa do urânio. Pessoal, vocês não precisam saber qual o elemento que foi formado, tá? Isso aí é impossível a gente saber, só mesmo olhando uma tabela periódica. Então, por exemplo, num exercício, se ele não der, chame isso aqui de um átomo X qualquer, um átomo genérico, tá? O importante é a gente saber que formou um número de massa tal e um número atômico tal. Isso, assim, a gente tem que saber, mas o elemento, identificar o elemento certo, a gente não é obrigado, ok? Então, olha só, nesse desenho aqui embaixo, a gente tem um esqueminha, né, bem basiquinho, só para mostrar para vocês. Então, eu tenho um núcleo lá de um elemento radioisótopo, radioativo, desculpa. O que vai acontecer? Ele vai emitir uma partícula alfa, tá? Então, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Certo? Agora, uma outra partícula emitida na radioatividade é a partícula beta, certo? Então, olha só como que eu represento a partícula beta. Ela tem número de massa igual a 0 e número igual a -1. Então, ou seja, eu posso concluir que a partícula beta é uma partícula negativa, certo? Então, o que acontece? Ó, quando um elemento ele vai eliminar, né, vai emitir uma partícula beta, o número atômico do elemento aumenta 1 unidade. Por quê? Eu sempre vou fazer o seguinte, ó, só voltando aqui da partícula alfa, só para a gente entender melhor. Como que eu achei esse 90? Eu fiz 92 menos 2. Cheguei no meu 90, certo? Vou fazer a mesma coisa para a partícula beta, só que aqui, ó, eu já tenho um negativo. Então, olha só, vou partir do bismuto, tá? Que vai ser o meu átomo pai. Ele tem número de massa 210 e tem número atômico 83. Aí ele foi lá e emitiu uma partícula beta. Ele vai formar um outro núcleo. Quais são as características desse novo núcleo?
210 menos 0. Bom, percebam que o meu número de massa não vai modificar, vai permanecer 210. Agora, em relação ao número atômico, eu tenho 83 menos 1. Lá da matemática, menos com menos dá mais 1. Então, fica 83 mais 1, 84. Certo? Então, por isso que eu falo que quando um núcleo emite uma partícula beta, o número atômico aumenta de uma unidade. E o número de massa não se altera. Ok? Ô, professora, Então, oi. por que nesse caso não forma um cátion? Cátion. Porque assim, ó, a gente não está falando, cátion é quando ele perde ou ganha elétrons, né? Então seria lá, igual eu discuti no primeiro, lá no primeiro slide, seria uma reação química qualquer. Quando eu estou falando de radioatividade, eu estou falando de núcleo. O que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons. Certo? Sim, sim. Tá? Então só tome cuidado com isso, tá? Elétrons ficam lá na eletrosfera. Então, seria uma reação química qualquer. Agora, quando eu estou falando de radioatividade, eu sempre estou falando de núcleo. Então, são reações que ocorrem usando o meu núcleo. E o que eu tenho no núcleo? Carga positiva, que são os meus prótons, e as partículas sem carga elétrica, que seriam os meus nêutrons. Certo? Certo, valeu. Então, pessoal, só tomem cuidado com isso, tá? Na hora que for escrever a reaçãozinha de emissão de partículas beta. Não esqueçam que o número de massa permanece a mesma coisa, porque eu estou fazendo algo menos 0. Então, vai dar a mesma coisa. E aqui eu estou falando de partícula menos 1, né? Então, seria por isso que eu somo mais 1, na verdade, aqui. Certo? Então, olha só o desenho, né, esquemático aqui. Tem o meu núcleo, quando ele emitir uma partícula beta, ele vai emitir o que a gente chama de, né, da partícula beta e um neutrino. E a terceira partícula emitida na radioatividade, que a gente estuda no ensino médio, seria as emissões gama, tá? Olha só como que eu represento uma partícula gama, 0 e 0. Então, baseado nisso, eu vou lembrar que, por exemplo, se o urânio, né, nesse primeiro caso, emitir uma partícula gama, ele vai ficar a mesma coisa. Porque se eu tenho 0 e 0, o meu número de massa e o meu número atômico não vão variar. Então, pessoal, eu falo que as emissões gama, elas são ondas eletromagnéticas, ou seja, elas não possuem massa. Então, quando um núcleo emite uma emissão gama, eu não tenho nem variação do número atômico e nem do número de massa do elemento emissor. Permanece a mesma coisa, certo? Então, fundamental vocês guardarem aí como que eu represento uma partícula alfa, como que eu represento uma partícula beta e como que eu represento uma partícula gama. Porque vocês vão ver que na hora de montar a equaçãozinha não é difícil. Só que é fundamental eu saber como que eu vou mexer no número de massa, né? E no número atômico. Aqui, pessoal, eu tenho um esquema que vocês têm no livrinho aí de vocês que mostra o poder de penetração das emissões radioativas. Então, vamos supor que eu pegue uma folha de papel, que eu pegue aí uma placa metálica e eu pegue uma parede de concreto. Se eu emitir uma radiação alfa, a radiação alfa só consegue atravessar o papel, certo? Placa metálica e parede de concreto, ela não atravessa. Então, eu falo que ela tem um baixo poder de penetração. Se eu emito uma radiação beta, a radiação beta, ela passa pelo papel, só que ela fica parada na placa metálica. Então, ela tem um poder de penetração um pouco maior que a da radiação alfa. Só que, se eu pegar e emitir uma radiação gama, a radiação gama consegue atravessar o papel, consegue atravessar a placa metálica e a parede de concreto.
Então, perceba que a radiação gama, ela tem um alto poder de penetração. Tá aí o grande problema dos elementos radioativos, da radiação, exatamente pela radiação gama. Por quê? Ela consegue atravessar a nossa pele, né, e atingir o nosso DNA. Então, por isso que a gente tem o desenvolvimento de doenças como o câncer, né, quando a gente fica exposto à radiação, né? Então, por isso que o pessoal que trabalha nessa área, seja, por exemplo, tirando lá raio-x, enfim, mexendo com radiação, é super importante se proteger, né? Então, utiliza lá os aventais de chumbo, enfim, para evitar a penetração da radiação gama no nosso DNA, ok? Então, aqui embaixo, ó. Oi, uma pergunta? Pode acontecer eu tenho 2 perguntas. Pode acontecer de, por algum acaso, ter 2 alfa menos algum elemento? Não entendi, eu não entendi que cortou o áudio. Aconteceu o quê? Se tiver? Se tivesse 2 alfas menos algum elemento pra gente fazer. Tipo, aí eu teria que tirar 2 vezes o valor de alfa. Não, tem caso sim. Porque assim, ó, ele nunca vai emitir apenas. Pode ter o caso do elemento emitir apenas uma partícula, mas ela pode emitir várias outras, mais partículas alfa, por exemplo. Certo? Então, um exemplo, que é o que a gente vai fazer o exercício de aplicação, eu vou te mostrar exatamente isso. Que, por exemplo, do urânio, ele se transformou no rádio. Então, ele quer saber quantas partículas alfa e quantas partículas betas foram preciso emitir para ele, do urânio, chegar no rádio. Aí a gente consegue calcular. Então, a gente vai ver que não foi apenas uma partícula alfa. Posso ter mais. Entendi. E certo? Por que a gama, sendo que ela é zero e não altera, por que ela mesmo assim ainda é radioativa? Porque ela tem as características dela, tá? Que ela é uma onda eletromagnética. Então, assim, não é pela questão que ela não vai alterar, mas é pela questão, assim, das características dela, ela consegue, tem um superpoder de penetração, entendeu? Então, assim, ela é emitida e ela sofre esse processo de penetração aí. Então, ela é uma radiação, tá? Mas, assim, o que acontece, esse negócio aí não tem nada a ver, porque não muda o número atômico, não muda o número de massa, tá? Na verdade, eu vou continuar tendo o mesmo elemento, só que ela vai penetrar da mesma maneira. Eu estou emitindo essa partícula gama aí. A única coisa que eu não estou mexendo eu não criei um núcleo novo, vamos dizer assim, mas ela está sendo emitida do mesmo jeito. Entendi, obrigada. De nada. Então, pessoal, aqui nessa tabelinha que eu coloquei aqui embaixo, ela resume aí as principais características das minhas radiações, tá? Então, por exemplo, ó, a radiação alfa, o símbolo dela, a carga elétrica dela, então positivo, e ela é formada, então, por 2 prótons e 2 nêutrons, e tem um pequeno poder de penetração. A radiação beta, carga elétrica -1, então, o que acontece? O elétron produzido em transformações nucleares, né? Porque se a gente lembrar, é como se fosse um elétron, já que o elétron tem carga negativa. E tem um médio poder de penetração. E a radiação gama tem carga elétrica nula, né? E ela é uma radiação eletromagnética com alto poder de penetração, tá? Então, eu acho que essa tabelinha e esse desenho aí ajudam vocês a fazer um resuminho aí das principais características dessas emissões radioativas, ok? Depois, nos exercícios de aplicação, eu vou mostrar para vocês como que os exercícios costumam pedir. Bom, pessoal, quando a gente fala de radioatividade, a gente está falando também de tempo de meia-vida, tá? Que eu represento esse T meio aqui. Então, o que seria esse tempo de meia-vida? Então, olha só. À medida que a radiação é emitida, então, por exemplo, peguei lá um núcleo instável, ele está emitindo radiação. O que vai acontecer? O átomo vai se desintegrar e vai resultar na sua transformação, né, um outro núcleo que tem um número atômico diferente.
Ou seja, então, um elemento químico diferente. Nesse decaimento radioativo, a gente vai tendo, ao longo do tempo, uma diminuição da atividade radioativa, certo? E esse tempo que o elemento leva para desintegrar sua massa pela metade é o que a gente chama de meia-vida ou período de semidesintegração. Então, como assim? Ó, vamos olhar o gráfico do lado. Vamos supor que eu tenho inicialmente aí 100 átomos, tá? Então, eu considero aí uma atividade inicial de 100. Perceba que ao longo do tempo, né, isso foi no tempo zero, conforme a reação vai ocorrendo, né, eu tenho aí um decaimento da sua atividade. Então, olha só, quando eu cheguei aqui, se eu partir de 100, eu vou ter 50 o tempo de meia-vida dele, porque é exatamente o tempo que demora para ele desintegrar, ter uma atividade diminuída pela metade. Então, se a atividade inicial é 100, a metade de 100, 50. Então, eu vejo pelo gráfico, eu vejo que o tempo de meia-vida desse determinado elemento é de 10 minutos. Então, resumindo, quer dizer que esse elemento demora 10 minutos para perder metade da sua atividade inicial. O tempo de meia-vida, pessoal, varia de elemento para elemento, certo? Então, por exemplo, a gente tem o iodo. O iodo, vamos supor, eu não sei de cabeça, mas vamos supor que o tempo de meia-vida dele é de 8 horas. O que significa isso? Que ele demora 8 horas para ter sua massa ou atividade diminuída pela metade. Então, vamos supor que eu usei o iodo lá no tratamento de radioterapia, né, que usa muito para tratamento de câncer de tireoide. Então, ele começou com uma atividade de 50, por exemplo. Passou 8 horas, que é o tempo de meia-vida dele, nas 8 horas, ele passou a ter 25 como atividade, certo? Então, exatamente o tempo de meia-vida representa aí quanto que passou de tempo para cair pela metade. Por exemplo, o urânio, ele tem aí um tempo de meia-vida muito, muito, muito longo. Tem elementos que têm tempo de meia-vida cerca de bilhões de anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, lá na Polônia, se não me engano, existe o Museu da Marie Curie, né? Que lá tem guardado todos os experimentos dela, tudo que ela usava nos experimentos, até o livrinho dela lá de laboratório. Esses livrinhos, todos esses materiais aí, são até hoje guardados em caixas de chumbo, porque até hoje eles emitem radiação, né? Porque vai depender aí do tempo de meia-vida do determinado elemento lá, ok? Então, por isso que é super protegido lá, porque até hoje, depois aí de vários anos, eles estão emitindo radiação ainda. Então, pessoal, isso aqui, esse gráfico na radioatividade é muito importante. Sempre aparece alguma coisa, tá? Depois, num exercício de aplicação, eu mostro para vocês. Então, olha só. Quer dizer que no tempo zero, eu tinha lá 100 átomos radioativos presentes. Passou 10 minutos, eu tive 50. Passou 20 minutos, eu tinha 25. Então, perceba que eu estou caindo pela metade. Então, por exemplo, do tempo 0 ao tempo 20, se passaram 2 meias-vidas, né? Porque o meia-vida é de 10 minutos, certo? Então, isso é mais interpretação de gráfico mesmo. É mais tranquilo. Aí, pessoal, para finalizar essa parte de radioatividade, não tem no livrinho de vocês, tá? Novamente, mas eu achei interessante comentar. Existem 2 processos que a gente ouve falar muito relacionados à radioatividade, que é a fusão nuclear e a fissão nuclear. A fusão nuclear, como o próprio nome diz, né? Fusão. Eu vou estar juntando, né? Eu vou estar unindo átomos que têm núcleos leves. Então, vou unir vários núcleos e vou resultar num átomo com um núcleo mais pesado, certo? Então, quando eu falar em fusão, pensa na união, né? Estou pegando
átomos, estou pegando outros núcleos, vários núcleos, unindo e formando um núcleo mais pesado. Um exemplo aqui que eu trago para vocês é o do hidrogênio, né? Que o hidrogênio ele é formado, por exemplo, pelo trítio e pelo deutério. Então, são núcleos mais leves que estão se unindo e formando um núcleo mais pesado. Pessoal, onde que eu uso o processo de fusão nuclear? Naquelas bombas de hidrogênio, tá? Essas bombas de hidrogênio são bombas atômicas com alto poder aí de destruição, tá? Então, se a gente comparar uma bomba de hidrogênio com uma bomba atômica normal, que como foram as lançadas lá no Japão, a bomba de hidrogênio ela tem um poder muito maior de destruição, porque ela libera uma maior quantidade de energia, tá? Porque ela é fruto da fusão. Agora, eu tenho o processo que eu chamo de fissão nuclear, que é basicamente o contrário. Então, eu vou pegar um núcleo instável, um núcleo maior, e vou dividir em núcleos menores, mais estáveis, certo? O que acontece aqui? Ó? É como se fosse esse desenho. Então, pensa que eu tenho um núcleo aqui maior. Aí, o que vai acontecer? Eu vou incidir um nêutron sobre esse núcleo atômico, né? Vou bombardear um nêutron e, com isso, eu vou formar núcleos menores. Aí, formando núcleos menores, perceba que eu posso ter núcleos menores ainda. Então, eu tenho o que a gente chama de reação em cadeia, tá? Então, é um processo contínuo que libera uma grande quantidade de energia nuclear. Esse processo de fissão nuclear é o que baseado nas bombas atômicas, então, como, por exemplo, a de Hiroshima e Nagasaki. Certo? Professora, Oi. é assim que faz para ter aqueles elementos artificiais, que nem os lantanoides, aqueles outros lá? Isso, tá? É uma maneira assim. Ah. Ok? Então, pessoal, guardem aí que a fusão é a união de núcleos, né? Mais leves, por exemplo, formando um núcleo mais pesado. E a fissão é extremamente o contrário, né? Eu vou partir de um núcleo maior e formar núcleos menores. Ok? Bom, e a segunda parte da nossa aula seria, então, de reações inorgânicas. Bom, pessoal, a gente vai ver, né, que as reações inorgânicas eu posso ter basicamente de 4 tipos, tá? 2 são bem mais simples e as outras 2, elas envolvem aí um pouquinho mais de detalhes. Mas então vamos lá para dar tempo da gente fazer os exercícios. Primeiro tipo de reação inorgânica é o que eu chamo de reações de síntese ou de adição, tá? Vocês vão ver que é o tipo mais simples que a gente tem. Então, o que vai acontecer numa reação de adição? Eu vou ter 2 ou mais substâncias reagindo e produzindo uma substância mais complexa. Olha só o exemplo. Vou pegar o carbono, vou reagir com oxigênio, por aquecimento, né, e demais aí, características de cada reação, eu vou formar o CO2. Então, veja que essa é uma reação de adição, porque eu estou partindo de 2 substâncias simples e formando uma substância mais complexa. Olha o segundo exemplo. Pega o enxofre com o oxigênio, vou formar o CO2. Então, veja que eu estou partindo de substâncias mais simples e formando uma substância mais complexa. Então, ele é bem mais tranquilo, né? É só eu pegar e unir, eu adicionar. E formo, então, a substância, certo? O segundo tipo de reação é o que a gente chama de reações de análise ou de decomposição. Então, é como se fosse o inverso da reação de adição. Então, o que acontece? Eu tenho uma substância que agora ela vai se decompor e se dividir em 2 ou mais substâncias de estruturas mais simples. Olha só o exemplo. Tenho o óxido de mercúrio. Então, ele vai, por aquecimento, por exemplo, ele vai formar mercúrio e oxigênio,
certo? Então, é o contrário da reação de adição. Pega aqui o KClO3, com aquecimento e com uso de catalisador, ele vai formar o KCl e o O2, certo? Então, enquanto uma eu junto as minhas substâncias simples e formo uma mais complexa, na reação de decomposição, eu parto de uma substância mais complexa e divido em substâncias mais simples, certo? Um exemplo bem típico disso, pessoal, é o caso do ácido carbônico, né? Que, se não me engano, eu comentei com vocês quando a gente falou de ácido. O ácido carbônico, que é o H2CO3, ele é uma substância bastante instável. Então, o que acontece? Geralmente, ele vai se decompor na forma de CO2 e água, tá? Então, por isso que na maioria das reações que envolvem o ácido carbônico, que é o H2CO3, o que a gente vê mais é na forma de H2O e na forma de CO2, tá? Porque ele é exatamente uma substância instável que sofre aí uma reação de decomposição. Nos últimos slides, eu trago uma tabelinha para vocês que mostram aí as principais substâncias que se decompõem facilmente. Terceiro tipo de reação inorgânica são as reações de deslocamento ou de substituição, ou que eu também posso chamar de simples troca. Então, olha só o que acontece. Esse tipo de reação vai ocorrer quando uma substância simples reagir com uma substância composta. O que vai acontecer? Eu vou ter o deslocamento, né, de substâncias aí e formar uma nova substância. Olha só o exemplo. Pega o cobre, uma substância simples, vou reagir com nitrato de prata, uma substância composta. Olha só, vamos entender o que está acontecendo. O cobre simplesmente vai tirar a prata daqui. Ele vai deslocar a prata. Então, com isso, o cobre vai e se une com o nitrato, formando, então, o nitrato de cobre. E a prata agora se torna uma substância simples. Certo? Então, basicamente, ocorreu aí o deslocamento. Só que nem toda reação vai ser possível ter essa simples troca, esse deslocamento. Esse deslocamento só vai ser possível se a substância que for deslocar o outro grupo for mais reativo. Então, olha só, embaixo aqui eu trago uma escala aí de reatividade. Então, perceba, ó, vamos no exemplo anterior, eu tenho o cobre e tenho a prata. Olhando aqui, eu percebo que o cobre, ele é mais reativo que a prata. Então, por isso que a reação anterior foi possível. Então, é como se o cobre fosse mais forte. Então, ele vai lá e fala assim, tchau, prata, sai daqui. E assume o lugar da prata. Então, pessoal, é importante a gente lembrar dessa escala de reatividade para a gente ver se realmente vai ser possível ou não essa troca. Certo? Então, por Mas exemplo, eu acho que, professor, no exercício ele vai ter que dar, não vai? possivelmente ele traz sim, mas assim, como, né, muitos vestibulares, às vezes aqueles mais complexos assim, é legal a gente saber, tá? Infelizmente, é algo que a gente teria que saber sim, tá? Mas pode ser que ele traga também aí uma escalinha, mas aí vai depender do vestibular, ok? Por exemplo, eu acho que no exercício que ele dá, eu acho que ele não mostra a escalinha de reatividade. Então, a gente teria que saber realmente. Thaís, se Oi? fosse entre a mesma família, por exemplo, mostrando o K e o Na, que é o sódio. Se ele estivesse entre os dois, o K seria mais que o Na. Seria isso. Se eu tivesse que trocar eles. Você está falando do K, do potássio, esse primeiro Isso, aqui? do potássio. Se tivesse, por exemplo, potássio para mim trocar com o sódio.
Isso, exatamente isso. Então, nesse caso, como o potássio ele é mais reativo, ele conseguiria fazer esse deslocamento. Então, a gente teria a reação de simples troca. E, tipo assim, eu poderia Certo? Então, eu poderia utilizar a forma como a tabela tá, tipo assim, na ordem, igual eu gravei, tipo, hoje li na casa Robson Cruz francês. Eu gravei assim. Seria isso? Essa mesma isso, ordem? porque, ó, os metais alcalinos, que são da família 1, eles acabam sendo mais reativos que os alcalinos terrosos da família 2. Então, isso que você guardou é aquelas frases para guardar os elementos da família 1 e da família 2. Ajuda também, tá? Porque uma maneira, pessoal, da gente pensar o seguinte, ó. Quando eu falo que um elemento é mais reativo, nesse caso aqui, eu estou falando de questão de eletropositividade. Então, ou seja, ele tem maior tendência em doar os elétrons. Quando a gente discutiu eletroquímica, a gente viu também isso. Vocês lembram que eu comentei com vocês? Que para eu montar lá na minha pilha, eu saber quem que vai ser o ânodo, quem que vai ser o cátodo, o ânodo, né, que é o polo negativo, sempre vai vir o metal mais reativo. Ou seja, aquele que tem maior tendência em doar elétrons. Então, a gente pode seguir o mesmo raciocínio para guardar essa escalinha aí, tá? Então, por exemplo, o potássio, o bário, né? Esses metais lá da família 1 e da família 2, eles são mais reativos, ou seja, eles têm uma maior tendência em doar os elétrons, certo? Comparado, por exemplo, com os metais nobres, que seria cobre, mercúrio, prata, ouro, certo? Mas essa é uma maneira legal de você guardar, Laura, né? Porque daí você vai guardar aí os elementos da família 1, da família 2, e vale lembrar, então, que eles são mais reativos que os outros metais. Tá bom, então, obrigada. Certo? De nada. Aí, pessoal, em relação, só que assim, eu posso discutir reatividade em termos de doação de elétrons, ou eu posso discutir reatividade em termos de eletronegatividade, ou seja, de receber elétrons. Então, se a gente viu lá, né, que os ametais, eles são mais eletronegativos, então, ou seja, eles têm uma maior tendência em receber os elétrons. Então, no caso aqui, ó, esse quadradinho que tem aqui depois. Flúor é mais eletronegativo. Então, por exemplo, quando ele estiver numa reação envolvendo o oxigênio, ele vai poder promover essa dupla troca, né? Esse deslocamento, pelo fato dele ser mais eletronegativo. Assim como, no caso, se ele tiver com cloro, com bromo, com iodo ou com enxofre, ok? Então, olha só os exemplos, ó. Vamos supor que eu estou reagindo magnésio com o ácido, com o HgSO4, o sulfato de mercúrio. O que vai acontecer? Ó? Vamos analisar. Magnésio está aqui e mercúrio está aqui. Então, perceba que na escala de reatividade, o magnésio é mais reativo. Então, ele vai conseguir deslocar o meu mercúrio. Então, o mercúrio ele sai como uma substância simples e o magnésio ele entra aqui com o sulfato, certo? Nesse caso aqui, eu tenho o magnésio, ele vai doar os elétrons para o sulfato. Mesma coisa, ó, pega zinco e pega o hidrogênio. O hidrogênio, ele tá aqui e o meu zinco, ele tá aqui. Só que nesse caso, ó, tá, ó um exemplo. O que acontece aqui, ó? O zinco, ele é mais reativo que o hidrogênio também, então vai promover o deslocamento. Esse terceiro exemplo que é o que eu queria chegar. Eu tenho lá a prata e tenho o alumínio. Vamos achar ele aqui na escalinha? Ó, alumínio e prata, tá? Vou fazer uma flechinha aqui para ficar melhor. Perceba o seguinte, que o alumínio, ele é mais reativo. Então, é como se ele fosse mais forte. Então, perceba que, nesse caso, essa reação não vai ocorrer. Por quê?
a prata não consegue deslocar o alumínio, certo? Então, eu falo que a reação não ocorre porque o alumínio, nesse caso, ele é mais reativo que a prata. Ele é mais forte que a prata. Professora, Oi? é o que vai definir a intensidade dessa reação? Vai ser o NOx? Intensidade, que jeito você fala? É que nem o alumínio, ele vai ter maior tendência a deslocar o outro elemento do que a prata, por exemplo. É isso? Nesse Seria caso... por causa do NOx? Isso, tem a ver também, porque assim, ó, por exemplo, nesse terceiro exemplo, o alumínio ele já está junto com o NO3. Então, é como se ele tivesse forte ali e ele não consegue ser deslocado pela prata, certo? Então, tem a ver também assim com questão do NOx, que ele está doando ou está recebendo os elétrons, e isso faz ele se ligar fortemente na outra substância. Então, quer dizer, por exemplo, que o alumínio ele está tão forte ligado ali ao nitrato que ele não consegue ser deslocado. Ele quer ficar junto ali. Certo? Sim. Então, eu posso levar em consideração o NOx, sim. Beleza. Certo? Então, pessoal, é importante a gente saber essa escala aí. E, para finalizar, a gente tem o quarto tipo de reação inorgânica, que seria reação de dupla troca. Opa, sumiu. Ou que a gente chama também de dupla substituição. Então, olha só. Nesse caso, eu vou ter dois compostos reagindo que vão trocar entre si dois elementos ou radicais, dando origem a dois novos compostos. Então, olha só o exemplo. Tem o cloreto de sódio, tem o nitrato de prata. Perceba o seguinte, olha só. Aqui eu tenho o sódio mais e o Cl menos. No nitrato de prata é a mesma coisa. Prata mais e NO3 menos. O que vai acontecer? Vou ter a dupla troca. O positivo de um composto vai pegar o negativo do segundo composto. Então, por isso que o sódio vai lá e vai reagir com o nitrato. Enquanto que o positivo do segundo composto vai pegar o negativo do primeiro composto. E eu vou formar, então, o cloreto de prata. Então, perceba, pessoal, que eu estou trocando, né? Estou pegando lá o meu coleguinha lá do outro composto. Olha só o segundo exemplo. Ferro e enxofre, hidrogênio e cloro. Então, eu sei que o meu ferro é 2 mais e o meu enxofre é 2 menos. Meu hidrogênio é positivo e meu cloro é negativo. Dupla troca. O ferro que é positivo vai pegar o negativo do outro. Só que não esqueçam de neutralizar as cargas, né? Então, eu estou falando lá de ferro 2 mais e estou falando de Cl menos. Vou cruzar aqui, não vou? Então, vai ficar ferro 1, Cl2, tá? Então, tomem cuidado na hora que for montar as reações, pessoal, levar em consideração isso. Mesma coisa, ó, eu tenho H+, que é 1 positivo, e o enxofre, que é 2 negativo. Vou cruzar as cargas, então fica o quê? H2S. Certo? Agora sim, eu tenho uma molécula neutra. Só que, detalhe, não é sempre também que eu vou conseguir ter uma reação de dupla troca. Então, olha só, quais são as situações que permitem ocorrer uma reação de dupla troca? Primeiro, quando eu formar produtos e pelo menos um desses produtos for menos solúvel que os reagentes. Então, olha só, no caso aqui do cloreto de sódio com nitrato de prata.
formou cloreto de prata e nitrato de sódio. Aí, se a gente for ver, pessoal, esse cloreto de prata, ele vai precipitar. Então, por isso que a gente representa essa flechinha para baixo, que eu falo que ele precipita. O que é isso que ele precipita? Ele é menos solúvel. Ah, mas como que eu sei disso? Coloquei aqui, ó, no exercício para vocês, tá? Aqui eu tenho algumas regrinhas de solubilidade e solubilidade de sais. Então, olha só. Cloretos, regrinha 3. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis. Com exceção, deixa eu ver, da prata, né? Com exceção do cloreto ou do brometo ou do iodeto de prata, chumbo e mercúrio. Então, o que significa isso? Que cloreto de prata é insolúvel, é pouco solúvel, ele vai se precipitar. Então, por isso que essa reação é possível de ocorrer. Mesma coisa, ó, com o ferro. Por que essa reação vai ocorrer? Porque eu formei aqui o hidróxido de ferro e o sulfato de sódio. Se a gente for lá nas minhas regrinhas, vamos ver o que ele fala aqui, se ele fala de hidróxido aqui. Oi, Gabriel. Deixa eu perguntar, o cloreto de prata, em vez de colocar essa setinha, eu posso colocar o S de sólido? Pode. Mas aí, para ficar assim, eu acho que fica mais completinho se você colocar ou que ele precipita, né? Tipo PPT, ou essa flechinha. Porque daí você mostra que realmente ele está precipitando. Você sabe que ele precipita. Então, ele é insolúvel e está precipitando. Eu acho que fica mais completo, na minha opinião. É melhor para o examinador, né? Isso. Então, pessoal, por exemplo, no caso dos hidróxidos, a gente vê que eles são insolúveis. Então, por isso que esse segundo exemplo aqui, a reação também pode ocorrer. Segunda situação que a reação de dupla troca ocorre, quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes. Por exemplo, estou reagindo, né, o sulfeto de ferro com o ácido clorídrico, formando cloreto de ferro e o H2S. Pessoal, isso aqui é um gás e eu represento essa flechinha aqui para cima para mostrar exatamente isso. Então, se ele é um gás, ele tem o poder de escapar da minha reação. Então, ele é mais volátil, né? Ou seja, consegue passar para o estado gasoso facilmente. Assim como o meu HCl, ok? Então, por isso que eu represento por essa flechinha aqui, que mostra que ele é um gás e consegue volatilizar rapidamente. Deixa eu ver se eu trouxe uma solubilidade. Não, acho que eu não falei de volatilidade aqui, tá? Mas tem algumas regrinhas também que ficam fáceis para você guardar. E a terceira ocorrência é quando um dos produtos for menos ionizado que os reagentes, ok? Como assim, ó? Vamos pegar o HCl e o NaOH. Bom, a gente sabe que o HCl é um composto molecular formado por ligações covalentes, então ele sofre ionização. Lembra que a gente discutiu isso? E o hidróxido de sódio, ele é formado por ligações iônicas, então ele é um composto iônico. O que vai acontecer? Olha só, vou fazer a dupla troca, vou formar o cloreto de sódio e a água. Cloreto de sódio é iônico e a água é molecular. Então, perceba que eu formei aqui um composto que é menos ionizado que os reagentes, certo? Então, pessoal, eu sei que é um pouco mais complexo essa parte aqui, tem várias regrinhas que a gente tem que saber. Qual que é a melhor forma de treinar tudo isso? Fazendo exercício, certo? Que é o que a gente vai fazer agora para testar os nossos conhecimentos. Página 5, né? O exercício de aplicação.
Primeiro exercício, olha só, da Unesp. No processo de desintegração natural do urânio, pela emissão sucessiva de partículas alfa e beta, forma-se o rádio. Então, isso aqui é o que a Laura tinha me perguntado, né? Então, ele não vai necessariamente emitir apenas uma partícula alfa, uma partícula beta. Ele pode emitir sucessivamente, né, essas partículas. Então, perceba, olha só como que eu resolvo isso. Eu estou partindo do urânio, que tem número de massa 238 e tem número atômico 92, tá? Vou escrever em equação o que o exercício está me dando. Então, ele fala o seguinte: os números de partículas alfa e beta emitidas neste processo são, respectivamente. Bom, então, estou partindo do urânio, vou emitir partículas alfa. Como que eu escrevo uma partícula alfa? Número de massa 4, número atômico 2. Por isso que eu falei que é importante a gente saber. Vai liberar também partículas beta. Como que eu escrevo partículas beta? 0 e menos 1. Quando ele emite partículas alfa e partículas beta, ele está formando, o exercício já me deu, o rádio, que tem número atômico 88 e número de massa 226. Montei a minha equação. Pessoal, como que eu poderia resolver isso de uma maneira muito mais rápida? Poderia, assim, ó, partindo do urânio e decaindo, né, partículas alfa, 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 até chegar no rádio, tá? Só que olha uma maneira bem mais simples de fazer isso. Eu quero descobrir quantas partículas alfa e quantas partículas beta eu estou emitindo. Então, eu vou chamar de X e vou chamar de Y. Vou montar uma equação. Como? Olha só. 238, que é o meu número de massa, tem que ser igual ao quê? 4, mas eu tenho que saber quantas partículas alfa eu estou emitindo. Eu chamei de X. Então, vai ser 4x. Mais o número de partículas beta vezes o número de massa dele. 0 vezes Y, 0. Tudo isso, né, tem que ser igual a 226. Então, entendem isso? Então, quer dizer que 238 eu estou emitindo, né? Eu vou diminuindo até chegar no 226. Bom, cai numa equação de primeiro grau. Vou isolar o 4x, jogar o 226 para o segundo membro. Então, fica o quê? 238 menos 226 dá 12. Isolo o x, 12 dividido por 4 dá 3. O que significa esse 3? Que para o urânio se transformar em rádio, ele teve que emitir 3 partículas alfa. E partículas beta? Bom, vamos resolver outra equação. Olha só como que eu posso montar. 92, que é o número atômico do urânio, é igual 2x, né, que é o tanto de partículas alfa que ele emitiu, menos y, né, 1y, mais 88. Montei a minha equação. Só que o valor de x eu já conheço, que é 3. Então, vou substituir aqui. Então, fica 92 é igual a 6 menos y mais 88. Vou resolver essa equação, né? Todo mundo lembra lá da matemática. O y vai valer 2. Ou seja, para que o urânio
ele se transforma em rádio, ele precisa emitir 3 partículas alfa e 2 partículas beta. Então, por isso que eu chegaria na alternativa D. Certo? Então, assim, não é um exercício difícil. O que a gente teria que lembrar? Como eu escrevo partícula alfa e como eu escrevo partícula beta. Ok? Depois, leiam com atenção, pessoal, né? Porque o nosso tempo é um pouco corrido. Leiam com atenção e tentem resolver sozinho o exercício. Exercício 2, ele fala o seguinte, ó, te deu um gráfico. O decaimento do tecnésio 99, um isótopo radioativo empregado em diagnóstico médico, está representado no gráfico fornecido a seguir. Pessoal, olha só a informação que a gente já tira pelo gráfico. A massa dele inicial é de 10 gramas. Com isso, olhando o gráfico, eu já consigo descobrir o tempo de meia-vida dele, que é exatamente o tempo que vai passar para ele cair a massa pela metade. Se a minha massa inicial é de 10, então quando ele cair para 5, perceba aqui no gráfico, eu venho aqui, ó, eu consigo achar o tempo de meia-vida. Então, ou seja, quer dizer que o tempo de meia-vida do tecnésio é de 6 horas. Então, a cada 6 horas, a massa dele vai caindo pela metade. Certo? Uma amostra típica, né, do tecnésio possui uma atividade radiativa inicial de 2 vezes 10 a sétima desintegrações por segundo. Então, esse aqui, pessoal, é a minha atividade inicial. Então, inicialmente, antes de começar o processo, esse radioisótopo ele tem essa atividade. Aí, conforme vai passando o tempo, ele vai decaindo. E o exercício quer saber quantas, né? Deixa eu ver. Usando as informações do gráfico, pode-se prever que essa amostra apresentará uma atividade de 2,5 vezes 10 a sexta desintegração por segundo após aproximadamente tal. Então, ou seja, ele quer, partindo de uma atividade inicial até chegar nessa atividade final. Então, ele quer saber quanto tempo vai levar para chegar nessa atividade final. Como que eu resolveria isso? Bom, pelo gráfico, eu já consigo descobrir o tempo de meia-vida. Então, olha só, comecei com 2 vezes 10 a sétima, passou 6 horas, né? Passaram-se 6 horas, vou cair pela metade. Metade desse número é 10 vezes 10 a sexta. Só que aí vão me passar mais 6 horas. O que vai acontecer? Vai cair pela metade de novo. Então, a metade desse número, 5 vezes 10 a sexta. Só que aí vão se passar mais 6 horas e vai cair pela metade. E aí eu vou chegar na atividade que ele deseja, certo? Então, ó, partindo da atividade inicial até na atividade que ele quer, quantas meia-vidas passaram-se? 1, 2, 3 meias-vidas. Só que qual que é o tempo de meia-vida dele? 6 horas. Então, eu vou multiplicar 6 por 3. Com isso, então, eu vou ter 18 horas. Ou seja, quer dizer que se eu pegar o tecnésio com essa atividade inicial, depois de 18 horas, ele vai apresentar essa atividade final aqui. Ok? Então, pessoal, esse é um exercício bem típico que cai em exercício, em vestibular, certo? Ele te dá lá o gráfico, você consegue a meia-vida e aí ele pode pedir várias coisas. Oi, Laura. Eu não entendi direito por que de 2x 10 a sétima foi para 10x 10 a sexta. Porque passou um tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida?
é o tempo necessário que metade da sua amostra inicial vai cair. Então, essa aqui era a atividade inicial dele. Metade disso é 10 vezes 10 à sexta. Então, esse aqui é o que equivale ao tempo de meia vida. Consegue entender melhor? Então, sempre vai decaindo metade. É confuso, de 2 é para 10, eu não entendo. Porque a gente está falando aqui em potência. Depois você faz 2 vezes 10 à sétima, faz a metade disso, divide por 2. Você vai chegar nisso, tá? Cuidado com os expoentes. Tá certo? Então, sempre é metade, porque é isso que a gente classifica o tempo de meia-vida. Ok? Obrigada. Então, aí a gente chegaria na alternativa D, 18 horas. Tá? Pessoal, tentem fazer depois sozinhos também. Importante vocês fazerem esse treino aí. Bom, vamos fazer os 2 últimos exercícios. O exercício 3, ele fala o seguinte, ó. Considerando as reações químicas representadas pelas equações da coluna 1, faça associação com os dados da coluna 2, de acordo com a classificação correta. Bom, vamos lá, analisar a equação 1. Carbonato de cálcio. Estou partindo de uma substância complexa e transformando ela em substâncias mais simples. Então, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, é uma reação de decomposição, certo? Segundo, ó, tenho gás carbônico, tenho água, tenho amônia e estou formando bicarbonato de amônio. Perceba que eu estou partindo de substâncias mais simples, unindo todas e chegando numa substância mais complexa. Então, essa aqui só pode ser reação de síntese ou adição. Terceiro, olha só, tem o cloreto de sódio reagindo com bicarbonato de amônio, formando bicarbonato de sódio e cloreto de amônio. Bom, pessoal, vamos analisar aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. O positivo de um está pegando o negativo do outro, e assim por diante. Então, na verdade, eu tenho o que aqui? Uma reação de dupla troca, né? Ambos estão trocando. E a equação 4, o ferro reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de ferro mais hidrogênio. O que a gente conclui aqui? Que o ferro está deslocando o hidrogênio. E o hidrogênio, então, está saindo como uma substância simples. Então, essa aqui é uma reação de deslocamento. Certo? Um exercício bem tranquilinho aí, né? Que seria, então, a alternativa B. Se soubesse um, já dava para matar. Oi? Se soubesse um, já dava para matar. Isso, né? Se for ver aí, já por eliminando, aí você já conseguiria chegar na resposta certa, né? Por exemplo, sabendo reação de síntese, aí você já mata de cara, né? Sim, então, dá para economizar um tempão. Uhum. E isso a gente sempre tem que buscar os atalhos, realmente, né? Porque se a gente... É uma questão fácil, teoricamente fácil, então a gente poderia resolver bem mais rápido e deixar mais tempo para questões mais complexas, né? Então, sempre busque aí os atalhos mesmo. Uma boa dica. E para finalizar, né, o exercício 4, ele fala o seguinte, pessoal. Água, soluções aquosas de carbonato de sódio. Perceba que aí a gente tem que lembrar a nomenclatura, hein? Carbonato de sódio, como que eu monto? Na2CO3. Quem não lembra, pegue lá as aulinhas de funções inorgânicas. Tá? Isso aqui é um sal. E sulfato de sódio, como que eu monto? Na2SO4. Estão contidas separadamente, cada um em um frasco sem rótulo. Então, eu tenho 3 frascos, cada um tem uma dessas substâncias. Indique
Como se pode distinguir o conteúdo de cada frasco através de reações com soluções diluídas de ácido nítrico e cloreto de bário? Ou seja, HNO3 e cloreto de bário é o quê? BaCl2. Certo? Importância da nomenclatura. Justifique escrevendo as equações químicas balanceadas das reações envolvidas. Então, perceba que é um exercício aberto, bem completinho aí, ok? Porque além de eu saber montar as minhas fórmulas, eu tenho que saber fazer reação e saber explicar, usando a reação, se vai ocorrer ou não. Bom, pessoal, então aqui novamente eu tenho as regrinhas de solubilidade dos sais e algumas substâncias instáveis, ok? Que são as condições necessárias para eu ter esse tipo de reação. Então, olha só, aqui no seu canto direito do slide, eu coloquei todas as reações que estão ocorrendo. Então, primeira coisa, vou reagir carbonato de sódio com o ácido nítrico. O que vai acontecer? Essa reação vai ocorrer? Vai. Por quê? Eu vou formar o ácido carbônico, que é uma substância instável. Então, segue lá uma das condições, né, para ocorrer essa reação. Então, ocorre. Agora, carbonato de sódio com cloreto de bário. A reação vai ocorrer? Vai. Por quê? Vou formar um carbonato de bário que é insolúvel. Então, também segue uma das condições lá da minha reação. Então, ocorre também. Outra reação, ó, sulfato de sódio com ácido nítrico. Vou formar nitrato de sódio e ácido sulfúrico. Essa reação vai ocorrer? Não ocorre. Por quê? Nitrato de sódio é solúvel. Então, ele não segue as regrinhas impostas, né, para ocorrer essa reação. E sulfato de sódio com cloreto de bário forma cloreto de sódio mais sulfato de bário. Essa reação vai ocorrer? Vai. Por quê? Sulfato de bário é insolúvel. Então, coloquei aqui todas as reações que vão ocorrer ou não, né? As reações possíveis. E como que eu justificaria? Olha só. Quando eu adicionar o ácido nítrico a uma líquida de alguma amostra, aquela que liberar gás é a solução de carbonato de sódio. Por quê? Como que eu mostro isso? Pela equação. Então, no caso, estou adicionando ácido nítrico na do carbonato de sódio, formei ácido carbônico. Aí que está a chave do negócio. Eu teria que lembrar que ácido carbônico é uma substância instável, ela vai se decompor. Vai se decompor em gás carbônico e água. O gás carbônico é um ácido, ele vai ser liberado, então ele vai borbulhar na minha amostra. Então, com isso, eu já adivinhei qual que é o primeiro frasco. Certo? Então, pessoal, vejam que é um exercício bem complexo. Ô, professora. Oi? Teria a possibilidade do ácido carbônico liberar H+? Ele libera H+, sim, né? Porque ele seria aí um ácido. Só que ele entra como um ácido, uma substância instável que ele vai se decompor. Então, assim, por isso que eu comentei com vocês. Como ele se decompõe facilmente, ele não vai estar na forma de ácido, tá? Ele vai estar na forma de CO2 e de água. Aí o CO2 vai ser liberado porque é um gás. Ah, sim, entendi. Certo? Então é uma maneira de eu identificar a minha substância aí. É porque acho que é num refrigerante que ele libera H+, e vira HCO3, não é? HCO3+. Menos, quer dizer. Isso, não, porque como ele é um ácido,
se ele tiver hidrogênio ionizável, né, em solução aquosa, por exemplo, ele vai liberar esse H+. Mas veja que aqui eu não estou em solução aquosa, né? Ele está aqui como o ácido clorídrico, o ácido carbônico mesmo, então ele é instável e vai liberar CO2 e água. Mas em solução aquosa ele pode liberar o H+, sim, se ele tiver o hidrogênio ionizável. Ah, entendi. Então essa água que vai liberar vai ser vapor. Isso, desse aqui, né? Desse primeiro exemplo, você fala? Aham, isso. Isso, exatamente. Entendi. Aí, pessoal, o que acontece? Se eu adicionar cloreto de bário a um outro frasco, aquela que tiver a precipitação é a solução de sulfato de sódio, certo? Então, a gente viu isso, eu posso explicar isso pela equação novamente. E aquela, a líquida, que não apresenta nenhuma reação, é a água. Então, com isso, eu consigo diferenciar os meus 3 líquidos, ok? Então, vejam que é baseado nas minhas reações químicas. E aqui na letra B, então, ele te dá as 2 equações aí principais que ocorrem. Mas, nesse caso, qual que eu daria a dica para vocês? Façam todas as reações possíveis, porque daí vocês deixam o exercício mais completinho, né? Daí vocês podem mostrar que tal reação ocorre ou por que não ocorre, e aí com isso fica mais completo. Certo? Então, assim, de primeiro momento, né, é bem complicado a gente entender, por isso que é fundamental vocês depois tirarem um tempinho, né, e dar uma boa olhada nesse exercício aí, certo? E do mais, pessoal, agradeço a atenção de vocês, né, fica um pouquinho pesado a aula, né, muito tempo, né, 1h30, e então fica um pouquinho pesado, mas aí depois vocês dão uma estudada aí, né? Separe um tempinho para estudar. Certo? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Então, ó, já passei os slides para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Então, podemos encerrar a nossa aula, né? Para não atrasar vocês aí. Eu acho que vocês têm aula mais à noite, né? Para não atrasar vocês aí, ter um tempinho para tomar uma água e respirar. Certo, pessoal? Então, obrigado, tá? E nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Até mais, Feroz. Até semana Falou! que vem.